Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como salvar uma tabela inteira, os dados de uma tabela em um arquivo binário. Muitos de vocês já devem ter visto no nosso sistema de pedidos e vendas, o link está aqui na descrição. Quando você baixa os arquivos do código-fonte, vocês encontram um arquivo lá chamado unidades.fdb. Muita gente tem me perguntado que não consegue abrir esse arquivo num gerenciador de banco de dados do Firebird. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês, pessoal. Esse arquivo que vocês estão vendo aqui na tela, unidades.fdb, que vai junto com o sistema de pedidos, ele não se trata de um arquivo do banco de dados, tá? Arquivo do Firebird. Ele é um arquivo do tipo binário e eu vou mostrar para vocês como gravar esse arquivo, como gerar e como ler ele dentro do seu sistema, tá? Eu tenho aqui uma aplicação criada já e uma conexão com o Firebird, um data módulo criado para conexão com um banco de dados Firebird. Eu coloquei aqui num banco que eu tenho de tabelas para exemplificar, lembrando que o código-fonte dessa videoaula está no primeiro link da descrição. Então, eu faço a conexão, vou deixar aqui no card como é que conecta com o Firebird, para quem ainda não assistiu esse vídeo, tá? E dentro desse banco de dados que eu conectei aqui, ele tem algumas tabelas, como o cadastro de SES, cadastro de NCM, própria unidades, CFOP. São tabelas, pessoal, que raramente são modificadas, quase nunca tem alterações nessas tabelas, tá? Principalmente para uso de emissão de nota fiscal eletrônica, cupom fiscal, SAT, enfim, para documentos fiscais. Então, essas tabelas aqui, para mim, não é interessante eu deixar ela dentro do banco de dados. É mais fácil eu deixar elas em arquivos. Se um dia houver alguma modificação nelas, fica mais fácil de eu alterar, atualizar o sistema no cliente. Basta colocar para o sistema fazer o download automático desse arquivo em uma área na internet e ele automaticamente atualiza sem ter necessidade de mexer com o banco de dados do cliente, tá? Então isso facilita muito o nosso suporte e também garante uma segurança maior de não corromper o banco de dados, acontecer algum problema na conexão. Pode ser feito em segundo plano, o cliente, o seu usuário não fica nem sabendo que o arquivo dessas tabelas foram atualizados, tá? Então por isso que eu utilizo essa forma aqui. Uma dica para vocês, pode ser usado qualquer tipo de tabela, pessoal. Cadastro de município, caso vocês tenham aí no seu sistema, cadastro de CEP, se vocês não utilizam a CBR, enfim. Pode usar com qualquer tipo de tabela. Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo a de CFOP, Código Fiscal de Operação, utilizado na nota fiscal eletrônica. Então eu armazeno tudo em arquivos binários. E como que a gente faz isso daí, pessoal? Voltando aqui no Delphi, a gente tem a nossa conexão, né, com esse banco de dados. Vou mostrar novamente para vocês aqui, ó, o caminho do banco. Para quem tiver interesse e baixar o código-fonte, fique atento a isso daí depois, para mudar o caminho do banco de dados para vocês, tá? E aqui no nosso form principal, eu vou colocar dois bitbtn, dois botões, só para a gente poder executar os comandos para salvar o arquivo binário e para ler ele também. Então esse primeiro botão vai ser ler tabela e gravar. Então ele vai ler a tabela do banco e vai gravar o arquivo FDB ou XML, enfim, o que for escolhido. E o segundo botão vai ser o botão para poder carregar esse arquivo que foi gerado, que foi gravado, tá? É só para exemplificar aqui, vou colocar um dbgrid para vocês poderem acompanhar a abertura da tabela, da carry e da nossa tabela do banco e também a abertura do arquivo para mostrar o resultado. E aí eu vou colocar um componente fdcarry e um componente fdmaintable. Eu vou deixar no card aqui alguns detalhes, alguns vídeos sobre o fdmaintable, tá? Nada mais é do que uma tabela em memória, é praticamente igual ao client dataset, tá? É um componente que eu uso bastante para facilitar
para deixar o nosso sistema mais rápido, para trabalhar com a tabela em memória, tá? E aí, pessoal, eu posso digitar aqui na busca bin, ele vai me mostrar no FireDAC links o componente tfdstan-bin, que é para justamente esses arquivos binários, tá? Então eu posso eliminar aqui e ir direto na paleta FireDAC links, e aqui vocês vão ver o fdstan storage bin, o JSON, o XML, enfim, vários tipos de arquivos aí. Então eu só coloco esses componentes no nosso formulário, ele já vai funcionar, não preciso modificar nenhum parâmetro, tá? Dessa forma, pessoal, a gente já é capaz de gravar o arquivo no formato fdb.fdb. Então eu vou vir aqui na nossa query, vou selecionar, primeiro vou dar um Alt F11 e adicionar Unit Dados aqui ao nosso formulário para ele poder carregar o nosso componente de conexão. Depois eu venho aqui no Connection da nossa query, coloco o nosso componente de conexão e coloco o Select que eu quero que funcione para ler os dados que eu quero gravar no arquivo. No meu ele deu um erro aqui, pessoal, porque eu tenho que mudar aqui na conexão. Eu estou usando a porta do Firebird, eu não estou usando a padrão, a 3050. Eu estou usando uma outra porta aqui, então eu tenho que vir aqui no nosso parâmetro de conexão e mudar aqui, ó. Se eu der um teste, ele vai dar o mesmo erro. Então eu mudo aqui para o número da porta que eu estou usando, tá? E depois eu posso testar que ele vai conectar com sucesso. Então, dessa forma eu posso voltar aqui no nosso form principal. Lembrando que vocês coloquem a porta que vocês estão trabalhando aí, e aí ele já funciona o meu select, carregando os dados da tabela SESH lá no nosso banco de dados. Então o primeiro passo já foi feito, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que jogar esses dados para dentro da minha tabela de memória. E como que eu vou fazer isso? Eu vou dar 2 cliques no botão, vou vir aqui no código e vou colocar o fdchar.open para ele abrir a tabela, ele executar aquele select que eu coloquei lá dentro. Aqui é fdchar1.open, a gente não renomeou os componentes. E aí depois eu vou jogar esses dados para dentro do meu main table, para dentro da minha tabela de memória. Então, como que eu faço isso? fdmaintable1.clone cursor. E entre parênteses eu jogo o fdcarry1. Então, dessa forma ele vai jogar todo o conteúdo, todos os parâmetros da minha carry, ele vai jogar no meu main table. E aí eu posso salvar o meu arquivo, pessoal. Eu vou colocar o fdmaintable1.save to file. Então eu venho aqui na linha de baixo, copio o fdmaintable1, colo aqui e coloco save to file. Dessa forma eu já vou criar o meu arquivo do tipo que eu especificar aqui nesse comando save to file, tá? Então, entre os parâmetros desse comando que eu tenho que passar é o nome do arquivo, o caminho junto com o nome. Isso daí pode ser trabalhado dentro do sistema de vocês, então eu vou colocar aqui direto na raiz C2 pontos, /sesh.fdb. Tem que colocar entre aspas, e aí eu coloco vírgula e eu coloco o tipo de arquivo que eu quero. Eu tenho o auto, SF auto, SF XML, o SF binário, o SF JSON. Então vocês escolham aí o que melhor atender ao sistema de vocês. Eu vou colocar aqui no caso o FDB e vou colocar SF binário, que é o que corresponde ao arquivo FDB aqui nesse caso, tá? Voltando aqui no nosso formulário, eu vou colocar um data search para poder ligar primeiramente ao nosso query e mostrar no dbgrid que os dados da tabela foram carregados, tá? Antes dele gravar no arquivo. Então eu ligo o dbgrid no data search e o data search na query. Então dessa forma eu já consigo criar o meu arquivo FDB. Clico aqui, ele já carregou aqui, mostrou que ele carregou. E se eu for no meu C2 pontos, vai ter um arquivinho lá, sesh.fdb. Então, dessa forma que o unidades.fdb do sistema de pedidos foi criado, pessoal. Ele não se trata de um arquivo do Firebird, sim um arquivo binário, tá? E aí eu preciso carregar esses dados, porque vamos supor que eu salvei eles e estou utilizando ele dentro do meu sistema.
assim como o sistema de pedidos. Então eu venho aqui no botão, coloco fd main table e agora eu vou download from file, ou seja, carregue do arquivo. Coloco o caminho do arquivo e ele vai carregar todo o conteúdo desse arquivo que eu acabei de criar para dentro do meu main table. E aí eu dou um fdmaintable.open e um fdmaintable.fetchAll para garantir que ele carregue todos os dados. Então, dessa maneira simples, pessoal, eu consigo armazenar uma tabela dentro de um arquivo, tá? Eliminando assim a necessidade de colocá-la dentro do banco de dados para facilitar a atualização. E eu já posso, vou voltar aqui, ó, vou ligar o meu data search ao meu main table para mostrar o que ele carregou do arquivo agora, tá? Então eu vou compilar. Então assim que ele clicar no botão, ele carrega do arquivo sesh.fdb e joga para dentro do dbgrid. Aí ele mostra aqui, ó, o resultado para gente. E aí você pode manusear essa tabela aqui, fazer a busca nela, trabalhar o fdmaintable tranquilamente, como se estivesse trabalhando com um arquivo do banco de dados, tá, pessoal? Então dessa forma facilita muito o nosso suporte, evita que você crie scripts ali de atualização, caso uma tabela atualize, né, para quando carregar o sistema verificar a versão do arquivo, enfim, ele pode simplesmente fazer o download automático. E se eu mudar aqui de SESH para XML, ele vai me criar o arquivo no tipo SESH, tá? Ou melhor, do tipo XML, tá? Então tá aqui, ó, o arquivo XML com a tabela que a gente carregou do banco, tá? Então essa é a minha dica de hoje para vocês, ao invés de jogarem tabelas que não têm necessidade de atualização frequente para dentro do banco de dados, vocês jogam para dentro do arquivo e faz o seu programa puxar desse arquivo ao invés de puxar do banco de dados, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Muito obrigado e até a próxima.